As demandas de tratamento e reclamações de pessoas com problemas relacionados ao uso da internet aumentaram significativamente nos últimos tempos. E dentre essa demanda se destacam os jogos de videogames e também os jogos de internet. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco de como isso acontece e dar algumas dicas de como controlar ou reduzir o tempo de uso destes tipos de jogos. Vamos lá? Olá, meu nome é Wellington e é um prazer estar mais uma vez aqui no canal Com Você Psicologia. E mais uma vez falando sobre um assunto, sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dependência de videogames, de jogos de internet e mídias em geral. Quando falamos sobre dependência de videogames, é importante citar que, embora o tema já conste no DSM-5 e no CID-11, ainda necessita de mais estudos para que seja definido como transtorno. Mas já estão presentes nestes manuais associados aos transtornos não relacionados a substâncias. Sendo assim, será a intensidade, a tolerância e o prejuízo causado por esse comportamento que irá caracterizar ou não a dependência. Por isso, não se deve patologizar qualquer pessoa que joga videogame, pois pode-se jogar videogames por diversas razões e por variadas motivações. Para começar a pensar numa dependência, pelo menos 3 critérios precisam ser observados. O primeiro é a falta de controle. É preciso observar se a pessoa consegue ou não diminuir a frequência ou a duração desse comportamento sem que isso lhe cause ansiedade, tédio ou desânimo. O segundo critério é a priorização deste comportamento em relação a outros comportamentos na vida da pessoa. Ou seja, é preciso verificar se cada vez mais cresce a priorização em jogar ou ficar pensando sobre videogames, ficar lendo ou assistindo vídeos sobre o mesmo assunto. E o terceiro critério é a continuidade desses hábitos, mesmo percebendo os prejuízos que ele causa. Ou seja, se causam prejuízos no estudo, no trabalho e até mesmo nos relacionamentos. Mas por que gostamos tanto de videogames? Por um motivo muito simples. Videogames são divertidos. Mas a principal razão é porque eles atuam diretamente no nosso circuito de recompensas, estimulando uma intensa produção de dopamina dentro do organismo. A dopamina e as recompensas são os combustíveis da motivação e fazem com que uma pessoa se mantenha motivada por muito tempo por uma mesma coisa. Reparem que não há um jogo sequer que não lhe dê recompensas a todo momento. E isso faz com que as pessoas fiquem engajadas e motivadas no jogo o tempo todo por muitas horas. Os criadores dos jogos conseguem equilibrar o nível de dificuldade do jogo conforme o nível de habilidade do jogador. A dificuldade vai aumentando conforme a habilidade vai crescendo. Isso é muito bem construído. O jogo não pode ser muito difícil no começo e nem muito fácil, porque se for muito fácil, gera tédio, e se for muito difícil, gera frustração e desistência. À medida que a pessoa avança no jogo, uma novidade ou recompensa é apresentada. A pessoa ganha pontos, moedas virtuais, um novo acessório é oferecido, uma nova skin é apresentada, e isso vai fazendo com que o jogador fique sempre motivado a continuar jogando cada vez mais e mais, correndo o risco de se tornar um dependente. Assim como os jogos de videogames, as redes sociais também são construídas com essa perspectiva de gratificação e de recompensas.
olhar se a minha foto ou postagem foi curtida tantas vezes, ver se alguém comentou ou compartilhou, é algo extremamente gratificante e recompensador e faz com que as pessoas fiquem engajadas nas redes sociais o tempo todo por muitas horas. Mas como podemos prevenir ou tratar isso? Então, em vez de abstinência, como normalmente se pensa em fazer, eu proponho uma reeducação desses hábitos, algo parecido com o que fazemos numa reeducação alimentar, por exemplo. Ter hora certa para jogar, limitar o tempo de jogo, enfim. É importante também identificar qual é a função que o hábito de jogar está tendo na vida da pessoa. É uma forma de interação social? É para aliviar o estresse e a ansiedade? É algum tipo de fuga? Uma vez identificada essa função que o jogo exerce, é preciso então expandir o repertório de comportamentos, oferecendo outras formas de se lidar com o problema em questão. Porém, tais atividades precisam ser o mínimo possível motivadoras e prazerosas o suficiente para que a pessoa consiga ficar cada vez mais sem o videogame e possa voltar a ter o controle desse hábito. Atividades esportivas como natação, futebol ou lutas esportivas, atividades ao ar livre como correr, pedalar, fazer trilhas, atividades em grupos onde a pessoa possa interagir com outras pessoas cooperando e não necessariamente competindo com elas. Outra dica é dificultar ao máximo o acesso ao videogame, pois isso possibilita que outros comportamentos surjam. Portanto, pedir à pessoa para guardar o equipamento toda vez que ela parar de jogar pode contribuir muito para que a frequência do comportamento diminua. É claro que cada tratamento tem a sua particularidade, por isso é muito importante procurar um profissional que possa ajudar. As terapias comportamentais, como a terapia de ativação comportamental, a terapia de aceitação e compromisso e a terapia cognitivo-comportamental, têm sido altamente eficazes em casos de dependência de videogames e outros jogos e mídias em geral. Se essas informações foram importantes e úteis para você, dê o seu like. O seu like é muito importante para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas também. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os seus contatos. E se você deseja fazer terapia conosco de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, procure o nosso site, procure as nossas redes sociais, os dados estão aqui na descrição. Com você, psicologia, com você, onde você estiver.